Hoje é domingo, dia 25 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje é Natal, o dia que o menino Jesus nasceu para nós. Não apenas recordamos, não apenas fazemos memória do aniversário, mas celebramos o mistério da encarnação. Quando no ventre de Maria, pela vontade do Pai e a ação do Espírito Santo, se formou Jesus, Filho de Deus feito homem, a criação atingiu o seu vértice. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste domingo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo é do Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominar. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim. Passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir o Evangelho de São João. Hoje celebramos o Natal. A encarnação de Jesus é um acontecimento que se deu na história, mas ao mesmo tempo ultrapassa essa história, ultrapassa o tempo, porque hoje não é apenas o aniversário de Jesus, não,
não é o aniversário. Senão nós estaremos comemorando apenas 2000 e poucos anos que Jesus nasceu. Mas não é só isso. Jesus é o Verbo eterno de Deus que existe desde sempre e para sempre. E não existe documento que diga Jesus nasceu no dia 25. Existem estudos que apontam e nos levam para o mistério deste dia. Então, hoje, 25 de dezembro, é Natal, porque celebramos o mistério da encarnação. Deus, o Verbo eterno de Deus, que existia desde sempre, entrou na história, assumiu a nossa forma e nasceu do seio da Virgem Maria para salvar a humanidade. São João Evangelista nos apresenta uma mensagem profunda de Natal. Por isso, ele propõe uma questão: quem é aquele menino? Quem é aquele menino? Devemos passar dos reflexos, olhando Maria, José, os pastores, os magos, passar disso e ver a fonte da luz, que é Jesus. Quem é este menino? São João vai dizer: é Deus, que existia desde sempre e sendo o Verbo de Deus, por quem tudo foi feito, desceu do céu e tomou a nossa carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então o propósito de São João é apresentar Jesus como Deus, mas isso não significa dizer que ele não é humano. É dizer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nele, duas naturezas se unem: a natureza humana e a natureza divina. Pelo Evangelho de hoje, vamos ficar um pouquinho com essa expressão verbo. Quem que é o verbo? A palavra de Deus. É uma expressão para dizer da segunda pessoa da Santíssima Trindade. De fato, hoje, com a celebração do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, como que as cortinas de um palco se abrem, para além da manjedoura, nos revela o mistério da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então São João nos apresenta este menino verdadeiramente homem, que é Deus, do qual tudo foi criado, o Verbo de Deus. O Verbo é eterno, não tem começo nem fim, não foi criado, existe desde sempre. Quem falar o contrário comete heresia. O Verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, porque é Deus, mas é distinto em natureza. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O Verbo é divino, é Deus mesmo, não é um anjo poderoso, não é um ser humano especial, é Deus mesmo. O Verbo está em toda a obra da criação. Tudo foi feito por Ele, em vista dEle, por meio dEle. Sem Ele, nada do que existe foi feito. E Ele existe desde sempre, porque Deus não tem começo e nunca terá fim. Depois São João nos diz: o Verbo é a luz que vence as trevas. As trevas não conseguiram dominar. Por mais que a história do pecado da humanidade
pareça dar razão que o mal vence, pareça mostrar a força e o poder do mal que ainda persiste, a luz de Jesus vence as trevas. A luz é um grande símbolo do Natal. A gente se encanta com a luz, com o brilho, com a estrela que anuncia o nascimento de Jesus. Jesus é a luz. Ele veio para os que era seu, e aqueles o acolheram. Mas há também as trevas, que é vencida por Jesus, a luz. Mas há aqueles que não quiseram acolher a luz. Ainda meditando sobre o Natal e a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, quero trazer para você uma palavra do Papa Bento XVI sobre o mistério do Natal. Ele diz assim: acreditar em Deus que quis compartilhar a nossa história é um constante encorajamento a nos comprometermos com ela, a história, inclusive em meio às contradições. Celebramos hoje o Natal e o Papa Bento XVI então nos ajuda. Que bonito podemos sentir essa beleza de Deus que quis compartilhar a nossa história, se fez um de nós. E isso nos dá coragem para que a gente não desista da vida, não desista da história da humanidade. Mesmo que tenhamos problemas, mesmo que vejamos trevas, dores e dificuldades, nós devemos acreditar e devemos ser artífices dessa história, trazendo para ela a luz que é Jesus. A você, a sua família, mais uma vez eu digo hoje, Feliz Natal. Que a luz de Jesus brilhe no seu coração, na sua vida, na sua história, nas dores, nas angústias, nos medos e inseguranças. Que o seu coração seja um lugar para Jesus morar, o seu, o da sua família, o meu, os nossos corações. Que Jesus nos dê vida, luz, alegria e esperança. Feliz Natal. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.